Olá, fã do esporte, começa agora com a sua licença mais um Giro Esportivo aqui pela TVD, a TV direta de Mococa. Hoje no quadro Meu Esporte Minha Vida, nós vamos falar com o José Roberto Lian, mais conhecido aí popularmente como Beto do Derla, é ex-atleta de atletismo e atualmente está atuando efetivamente aí na gestão esportiva do Derla, que é o Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal aqui de Mococa. Ele que foi um dos grandes talentos do atletismo aqui de Mococa e chegou aí a participar de inúmeras provas no atletismo, né, especialmente as corridas de rua e também algumas provas de pista, que a gente vai contar aí a sua trajetória ao longo deste programa. Beto, prazer, cara, em recebê-lo aqui. Eu tive o privilégio de, bem lá no início da minha carreira, trabalhar um pouco tempo, mas um tempo muito proveitoso com você lá no Derla. Estou muito feliz com a tua presença aqui. A gente que fica normalmente nos bastidores aí, né? O trabalho nem sempre aparece muito, então é uma honra poder contar a sua história aqui no esporte, no Giro Esportivo. Obrigado aí por ter aceito esse convite. Um abraço, Flávio, eu que agradeço o convite, um abraço aos amigos de casa. Eu fiquei muito feliz com o convite em poder falar numa coisa que eu amo muito, que é a corrida. E eu tô com saudade também das corridas. Você coordenava a corrida do clube e a gente trabalhava junto, então aquele percurso extraordinário. Quando o presidente, o Dr. Renato Zeferino, junto com você, criou aquele percurso, então aos domingos de manhã a gente realizava aquelas provas, então eu tô com saudade. Mas eu fiquei muito feliz pelo convite. Bom, o Beto, que é nascido em 74, né? Aliás, é nascido no dia 13 de maio, o dia de Nossa Senhora de Fátima. Nascido aqui mesmo em Mococa, né, Beto? Isso, nasci aqui em Mococa mesmo. Então é mais um mocoquense que brilha no esporte aí. A gente já adiantou, né? Ele se destacou mais no atletismo, mas é uma pergunta básica, Beto, que a gente sempre faz aqui no começo. Além do atletismo na tua infância, você se aventurava em algum outro esporte ou sempre preferiu as corridas, a área do atletismo mesmo? Eu iniciei na escolinha de futebol do professor Bolinha, fiquei pouco tempo, um ano e pouco, e aí durante um treinamento na escola Godoy, o professor me convidou a treinar atletismo. E eu fui participar dos jogos infantis e peguei gosto pelas corridas. Passou algum tempo, eu fui convidado pelo Nininho, né? Um grande amigo, inclusive mandar um abraço para ele, um grande abraço para ele. E aí comecei no atletismo em 1986. O Nininho, que é a lenda do atletismo aqui em Mococa, né? Com mais de 70 anos, ainda batendo recordes mundiais aí na sua categoria. Foi merecedor de uma matéria incrível, né? Numa revista de cunho internacional, devido à sua participação e o tempo que ele fez na última maratona em Boston, lá nos Estados Unidos. O Nininho, que foi sempre aí um batalhador, né, um incentivador do atletismo mocoquense. Bom, Beto, você falou dos jogos infantis, né, que o professor Irzio, grande Irzio, né, te convidou para o atletismo. Isso foi em 1986, você tinha mais ou menos 12 anos. E a gente tem até essa foto aí para relembrar dessa participação sua. Lá no campo do rádio, tá até o Nininho ali atrás de você, né? Isso daí com mais ou menos 12 anos de idade. Dá saudade de ver aí o campo do rádio, né? Com pessoas ali na arquibancada, uma prova de atletismo dentro do estádio. Esse estádio aí que foi de muito sucesso para o esporte mocoquense, com o nosso glorioso Verdão da Mogiana. Bom rever essa foto aí. O que te traz na memória aí esse começo da sua vida aí? Foi o início, você falou muito bem, o rádio era o local de treinamento e onde o Rádio Futebol Clube realizava os seus jogos oficiais. Foi uma prova de 400 metros, foi uma série, eu participei da primeira série e de uma prova de 400 metros. É legal, né, ver o Nininho ali novinho, é o Nininho mesmo atrás ali, né? Se eu não tiver enganado, acho que foi o Jefinho que estava dando uma partida ali, o Jefinho. O Jefinho de Oliveira. Mas o Nininho estava coordenando o evento. Ah, legal. Bom, o Jefinho a gente convida ele sempre para participar aqui, ele não é muito fã da frente das câmeras, mas é um cara também que teve uma trajetória importante aí no atletismo. Eu tive o privilégio de dividir um pouco do tempo de faculdade com ele, um cara que a gente gosta muito.
Bom, Beto, aí até os 14 anos você ficou treinando aqui em Mococa, né? Competia por Mococa no atletismo, rodou aí o estado nas provas, né, de atletismo. Isso, na verdade, aqui em Mococa a gente participava de inúmeras provas de corrida de rua, famosa corrida de rua, né? Então era uma média de 35 provas ao longo do ano, onde a gente participava de todo o estado de São Paulo, até sul de Minas, e mais nas maiores tinha muita prova de meio fundo, e todo final de semana a gente estava participando aí, era uma equipe de atletismo do departamento de esportes, que o Nininho era o nosso técnico, então a gente treinava ao longo da semana e participava dessas provas no final de semana. A gente tem até aí uma matéria que saiu na Gazeta Esportiva, em 89, que o atletismo mocoquense brilhou lá em Jaraguá. A gente tinha o seu Malinza Marian, né, que era correspondente da Gazeta aqui de Mococa, ele que mandava as matérias lá para São Paulo na Gazeta. E na ocasião aí você foi primeiro lugar na prova infantil dos 2.000 metros. É legal rever essa reportagem assim, né? Depois de muitos anos, a gente vê que mesmo no começo da vida já estava lá no alto do pódio, levando o nome de Mococa aí pro Brasil afora. É verdade, é importante a gente relembrar essas provas, esses eventos que nós participávamos. Foi uma prova muito difícil em Jaraguá, porque São Paulo tem muitos atletas, né? Então foi uma prova muito difícil, mas eu consegui chegar em primeiro lugar. A gente representava muito bem Mococa, era uma equipe, treinava uma equipe diariamente com muitos atletas, participavam das competições, e onde a gente ia, Mococa se destacava muito. Mococa era bem respeitado no atletismo nessa geração de vocês. Mococa era muito respeitado, eram inúmeros atletas, não só eu, como tinha o Fabrício, tinha o Ender, então tinha muitos atletas, o próprio Ademir, né, que participou comigo muito tempo também, e a gente participava das provas e se destacava muito nessas competições ao longo do estado de São Paulo. A gente tem até uma foto sua também, Beto, com uma galeria ali já bem recheada, né? Muitas medalhas, troféus. Na época o Derla chamava DET, né? Isso, naquela época era DET. Naquela época, depois virou DERT, hoje atualmente é o Derla. Isso. E em 89, você com 15 anos foi para o Projeto Futuro lá em São Paulo. Até o Grafite que teve aqui também chegou a participar do Projeto Futuro. Você ficou lá até os 18 anos. Como que foi, Beto, essa transição? Sair daqui de Mococa, uma cidade pequena, ir lá para um grande centro, que é São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, num complexo espetacular igual aquele do Ibirapuera. Como que foi essa transição para você, a sua adaptação lá? Você ficava morando lá ou você treinava aqui e competia por lá? Como que foi essa tua história com o Projeto Futuro? Essa história começou quando eu iniciei no atletismo. Eu já trabalhava na Residência Imóveis. Até mandar um abraço para o João Gaúcho, que foi meu primeiro emprego. Eu trabalhava na imobiliária e treinava no período praticamente noturno, né, que eu saía na imobiliária às 18 horas. E nisso, na época o diretor de esporte era o Kim Molo, me convidou para trabalhar no departamento de esportes. E eu só deixei a Residência Imóveis, né, por causa de questões de horário de treinamento. Mas em seguida, trabalhando no departamento de esporte, treinando, nós fomos participar da seletiva, né, no Ibirapuera, eu e o Ademir, e nós conquistamos as vagas para participar do Projeto Futuro. Até então nós pensávamos que era uma equipe, né? Mas chegando lá num projeto que ajudava os atletas. Nós ficávamos morando no Ibirapuera, tínhamos alimentação, transporte para visitar a família, transporte escolar. E nós treinávamos com o professor Ricardo D'Angelo, professor técnico do Vanderlei Cordeiro, né, que foi medalhista olímpico. Nós morávamos em São Paulo, no centro de treinamento do Ibirapuera. Bacana. A gente tem até uma foto sua aí se eu não me engano, aqui na São Silvestre de Mococa.
E a gente separou aqui, Beto, um histórico rápido teu de 4 anos, né, de 1990 até 93. Em 1990, você disputou aproximadamente 28 corridas nas distâncias de 1.500 metros até as provas de 21 quilômetros. E daí você representou Mococa por Morro Agudo, Vargem Grande do Sul, Jacutinga, Limeira, Batatais, Jaú, São Paulo, aqui em Mococa, entre outras. Foi 11 vezes campeão, 5 vezes vice-campeão. Essa foto que a gente mostrou foi a São Silvestre aqui de Mococa, você foi campeão na categoria infantil. Aí na categoria adulto você foi vice-campeão dos 5.000 metros numa prova lá em São Sebastião da Grama. E também você participou do Campeonato Paulista de Atletismo Infantil no Ibirapuera, em São Paulo. Então, 1990 foi um ano aí fabuloso para você, né? De 28 corridas, você chegou em 16 delas, mais da metade, na primeira ou na segunda posição. Então, você estava voando baixo aí no ano de 1990. Isso, no ano 90 foi um ano muito importante, né? Essa foto, inclusive, é de São Paulo, Ibirapuera, Campeonato Paulista, foi a primeira prova que eu coloquei sapatilha para participar das provas de pista. Das provas de pista. Aí foi uma prova, eu participei no Campeonato Paulista de 1.500 e 3.000. Uma prova muito difícil, porque a gente treinava no campo do rádio, que era a terra. Fomos participar dessa prova aqui no Ibirapuera, em São Paulo, que é um piso diferente do que já estávamos acostumados. Foi uma prova muito difícil. Aí tem atletas da equipe da Eletropaulo, que é o Marcelo Blanco, que foi campeão da prova. Foi muito difícil essa prova. E você falou do Ibirapuera, né? Mesmo a gente, quando morava em São Paulo, treinando, no primeiro ano foi muito difícil. Porque nós não treinávamos com sapatilha aqui em Mococa, né? A gente treinava com tênis de corrida de rua. E no treinamento em São Paulo, todo o nosso treinamento era de sapatilha. Então a adaptação foi muito difícil. Mas no segundo ano a gente conseguiu, já estava mais adaptado e conseguimos participar de várias provas e conquistando bons resultados. Bom, em 91 você chegou a disputar 35 corridas, aí nas categorias infantil e juvenil. O teu histórico foi brilhante também, 14 vezes campeão, 7 vezes vice-campeão, subiu no pódio em 2 ocasiões no 3º lugar e rodou o estado, Araraquara, Guarulhos, Poços de Caldas, Casabranca, São Paulo, Itatiba, Franco da Rocha, Salto, aqui em Mococa, entre outras cidades aí. Foi pela primeira vez campeão adulto na categoria adulto da São Silvestre aqui de Mococa, que você tem uma bela história na São Silvestre. Então também um ano acima da média aqui, né? Foram 23 pódios em 35 corridas, 14 deles como campeão. Também um ano fantástico, tem até uma reportagem aí sua, né? Que você venceu a prova lá em Jaú. Tá aí na tela a reportagem para o pessoal de casa. E depois, no início de 92, ali do lado direito, também tem uma foto da equipe, você, o Nininho e a tua equipe aqui no campo do rádio. Mococa exportando talento, você que já estava defendendo o Projeto Futuro lá em São Paulo. Em 92 nós já estávamos em São Paulo, eu e o Demir. Na foto é o Nininho, o Anivaldo, que já esteve aqui, e o Maia. Essa prova de Jaú foi difícil, porque é uma cidade muito distante daqui de Mococa, então na época nós não tínhamos esse amparo, esse suporte que tem hoje, né? Nós viajamos de perua, né? Saímos muito cedo daqui, foi uma prova de quase 10 quilômetros e foi muito difícil a participação. Mas nós conseguimos bons resultados esse ano também, eu acho que Mococa, onde que ia, representava muito bem. Hoje o pessoal tem um luxo, né? Às vezes a maioria, tem muitos que têm o privilégio de viajar um dia antes, né? Ainda alguns têm que ser no raiz que a gente fala, né? Sai, viaja, joga, compete, volta no mesmo dia e tem que mostrar que além de um bom atleta tem que ter muita resiliência e muita superação. Tem até uma outra foto aí, Beto, que foi uma corrida que você participou lá no Ibirapuera, em São Paulo, uma prova de 6 quilômetros. Tá ali você no destaque também, o Nininho sempre te acompanhando.
É legal, né? Participar de uma prova, a gente que sai daqui de uma cidade pequena, chega num grande centro, participar de uma competição assim é sempre muito gratificante pra gente. Não, a participação de Mococa, nós atletas de Mococa, quando nós íamos para essas provas em São Paulo é muito difícil, porque você frisou muito bem, a gente não tinha estrutura de alojar um dia antes, de ter uma alimentação adequada. Aí o Nininho, inclusive, participou dessa prova aí, o Nininho, se eu não estiver enganado, eu acho que é o André Luiz Ramos, que foi atleta olímpico, o Luciano e eu. Essa prova tem uma coisa engraçada nela, Flávio. No Parque de Ibirapuera foi uma das primeiras provas, começou a pagar a inscrição de atletas. Até então nós participávamos das provas, não tinha taxa de inscrição. Que o atletismo a gente não vinha, na época, Cuida de Rua não era elitizada como é hoje. Então a partir daí começou-se a cobrar a taxa de inscrição de atletas e virou uma prova elitizada. Hoje a gente vê provas dentro do próprio Brasil, até mundial, a cobrança de taxa de inscrição, e a gente vê que o atletismo ficou um pouco elite. E virou um comércio. Tem inúmeras empresas, né, você sabe disso, inúmeras empresas que hoje trabalham com a realização de cuidas de rua, voltadas especificamente à organização de provas de cuida de rua dentro do Brasil e no mundo. E não é barato, né? Hoje, para você participar numa corrida de rua aí, de elite, vamos dizer assim, uma corrida boa, não fica mais barato do que 150, 200 reais para participar de uma dessas grandes provas. Eles dão kit, né, camiseta, uma série de coisas, mas acaba que sai caro. Antigamente a adesão era muito maior. Aqui mesmo no clube, infelizmente, a partir do momento que teve que se cobrar, a corrida acabou, né? Quando era de graça e dava camiseta, a gente conseguia 300 pessoas. Só que aí a demanda vai ficando alta, a organização é cara, né? A gente participou junto várias vezes para fazer uma corrida de 15 minutos, que os 5 km o campeão ganhava ali na faixa de 15 a 16 minutos. A gente tinha uma preparação, era sábado o dia inteiro, marcando o circuito. Aí no outro dia, 4h30 da manhã, a gente tinha que acordar, preparar as ruas. Então era muito tempo de preparação e um curto espaço de tempo, né? A pessoa tinha no máximo 1 hora para completar os 5 quilômetros. Curta, né? E envolvia muita gente, né? O Derla cedia pra gente aí 20, 30 funcionários, o tiro de guerra mais 10, 15, 20 atiradores, o funcionário do clube era mais 15, 20. E a demanda era muito alta, né? O investimento era uma prova dessa, era quase 10 mil reais para você realizar. Então não tinha como fazer, gastar 10 mil reais e ainda dar camiseta. Aí infelizmente teve que cobrar uma taxa de inscrição na época, acho que era de 20 reais para quem quisesse a camiseta, e acabou que mingou. Então é o que você bem disse. Quando é de graça, a gente tem a oportunidade de ter mais participações, né? A partir do momento que começam as cobranças, o esporte vai ficando caro, vai ficando elitizado. Infelizmente, é a realidade do Brasil. Bom seria se a gente, né, tivesse planos de governos aí que incentivavam o esporte, oferecia o maior número de modalidades gratuitas para a população participar, porque você deve saber, né, a gente que está mais na gestão esportiva, outro dia eu estava lendo que para cada real gasto com o esporte, você economiza R$ 3,50 na saúde. Perfeitamente. Então, 3 vezes mais, né? Só que muitos dirigentes ou governantes vê o esporte como despesa. Ele não é uma despesa, você está investindo na população, você está investindo no seu cliente, né? Porque você ameniza, você tem um povo mais saudável, consequentemente você vai ter menos problema de saúde. Mas o Brasil ainda não chegou a esse patamar, igual em outros países que incentivam o esporte desde a escola, né? Desde da infância. E a gente tem que ir aí lutando, né, contra a maré. Às vezes, Beto, vamos encarar, não vamos encarar? A gente sabia que depois o problema ficava só para nós dois ter que resolver. Infelizmente foi se perdendo. Aí veio uma assessoria esportiva, fez uma corrida de quase 800 atletas, aí não estava sendo vantajoso para a gente, né? Porque aí o dinheiro ia todo embora de Mococa. E eu, pelo menos, eu tenho esse princípio que eu acredito que deve ser o mesmo seu. Eu quero organizar eventos em Mococa que o dinheiro fique em Mococa. Se for para vir aqui, pegar o dinheiro e levar embora, eu prefiro não fazer o evento aqui em Mococa. Que eu acho que o dinheiro que é gerado aqui, a gente tem que gastar aqui na nossa cidade.
Bom, Beto, chegando em 92, esse ano para mim também foi importante, é o ano que eu me formei na educação física, comecei a minha carreira aí. Você já na categoria juvenil disputava 15 corridas, 3 vezes campeão, 2 vezes vice-campeão, rodando aí o estado de São Paulo, também o sul de Minas, como você disse, Poços de Caldas tem a corrida do Cristo, né, tradicional, a volta do Cristo. Muito difícil. Jacutinga, até eu comentei com o Grafite, falei assim, aquilo lá já cansa de subir de carro, quanto mais correndo. No Paulista Juvenil, se eu não me engano, foi também em São Paulo, né? Você foi 6º lugar nos 5.000 e nos 10.000 metros. Daí você participou do Brasileiro Juvenil em Americana, foi 7º colocado nos 5.000 metros. E aqui em Mococa, na tradicional São Silvestre, que ainda era realizado no dia 31, você sagrava-se, mesmo juvenil, bicampeão na categoria adulto. E nós temos também essa foto sua aí, que é lá no Projeto Futuro, né, no Ibirapuera, aí, esse complexo fantástico que tem lá no ginásio do Ibirapuera, né, o Constâncio Vaz Guimarães. E você também em 92 brilhou aí nas provas que você disputou. Esse ano de 92 nós já estávamos em São Paulo, né? Essa foto inclusive foi o dia da avaliação nossa lá no Projeto Futuro, que é um projeto mantido pela Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo. E mesmo sendo o primeiro ano meu e da Ademir lá em São Paulo, ainda mesmo com as dificuldades de adaptação, de sair de Mococa e ir para um grande centro, e o local de treinamento nosso também, as dificuldades, eu tive várias lesões esse ano de 92, mas eu consegui no final do ano colher bons resultados. Você frisou aí em relação ao Campeonato Paulista, foi aí no Ibirapuera, tem uma dificuldade grande porque em 2 dias a gente tem que participar de 2 provas 100%. No sábado foi os 5.000, no domingo foi os 10.000 metros. Nessas 2 provas eu tenho a melhor marca nos 5.000 metros, 14,54 e nos 10.000, 32,09. Então foi um ano muito difícil e para concluir, nesse ano também eu participei do Campeonato Brasileiro. Naquela época, a Confederação Brasileira de Atletismo levava para o evento, o Campeonato Brasileiro, os 10 melhores tempos do Brasil para participar do evento. Então era muito difícil você ficar entre os 10. E graças a Deus, nos 2 anos, 92 e 93, que eu tive a oportunidade de estar trabalhando em São Paulo, de estar treinando com um dos melhores técnicos do Brasil, que é o Ricardo D'Angelo, nós conseguimos participar de 2 campeonatos brasileiros. Eu acho que para um atleta isso é muito difícil. E esse campeonato paulista foi engraçado porque foi o primeiro campeonato que eu tive que participar no sábado dos 5.000 metros e no domingo dos 10.000. Vindo de uma lesão, eu tive uma inflamação muito grande na canela, porque o treinamento era exclusivo aí no Ibirapuera, que é uma pista de borracha, então a sapatilha causou um impacto muito forte na minha... me deu uma canelite muito forte, eu fiz um tratamento intensivo para poder participar desse campeonato paulista, mas ainda consegui buscar os tempos necessários para que eu levasse uma classificação para o Campeonato Brasileiro de Atletismo. Porque vocês, né, que estavam acostumados a correr com tênis, né, o tênis dá um certo amortecimento, né? A sapatilha, ela não tem nada confortável, né? Ela praticamente está correndo descalço e ainda dá metade do pé para frente, cheio dos cravinhos lá, que é para poder aderir no piso. É o famoso, né? Prego, né? É lógico que provas de meio fundo e fundo, o prego é bem menor. É menor. É menor do que os atletas que participam de provas de velocidade. Mas o impacto é muito grande, é muito forte. Mas enfim, nós conseguimos em 92 e 93 conseguir amenizar essa dificuldade que nós tínhamos de treinar na terra, quando a gente treinava aqui em Mococa, com local, uma pista oficial que era a pista de borracha, né? A famosa tartan, né? O famoso tartan, né? Que é a pista que é utilizada aí... A pista de borrachada. Emborrachada. A pista oficial, vamos dizer assim, né? A pista que dá as melhores condições para o atleta ali ter conseguir as melhores marcas. Resultados. Foi importante esse campeonato paulista ser realizado nessa pista, porque a gente frisava que era um local onde a gente treinava. Então, nós conseguimos os nossos resultados para levar a classificação do Campeonato Brasileiro. Porque se fosse realizada numa pista, numa cidade
que ainda tivesse pista de terra, a chance de a gente conseguir bons resultados para levar, ficar entre os 10 melhores brasileiros, ia ser muito difícil. Isso é importante, né, Beto? Até você falou é a pista que a gente treinava, isso faz uma grande diferença, né? Porque ali você já está acostumado, né? Porque além do piso, que em outra cidade pode ser diferente, você tem que lidar, né, também com o sol, com o vento, né? Que isso tudo interfere. Imagina você fazer uma prova de 10 mil metros, né? Uma pista tem 400 metros, então você imagina quantas voltas tem que dar ali em volta dos 400 metros, e aí você pegar o vento contra, isso tudo interfere no rendimento, né? Uma coisa é você correr sem vento, uma coisa é correr com o vento a favor e uma coisa é correr com o vento contra. E aí quando você sai, você não sabe, né? Você tem que se adaptar ali nos 30 segundos, vamos dizer assim, para ver aonde que o vento vai te pegar, em que setor da pista. Agora ali não, você já estava acostumado com o ginásio, a arquibancada favorecia, né? De certa forma evitava vento durante a prova, e então facilita o desempenho do atleta quando você está treinando e competindo na mesma pista, vamos dizer assim. Claro, isso facilitou muito. Esse Campeonato Paulista aí foi muito importante ser realizado no Ibirapuera, que é o local que a gente treinava diariamente, e se fosse realizado numa pista de terra, a dificuldade da gente atingir a marca para conseguir a classificação brasileira, isso é muito difícil. Então a pista ajudou muito, inclusive a questão do vento. Você vê, pra você ter uma ideia, os 10 quilômetros na pista é 25 voltas. Então tem todo um processo, uma dinâmica, um jogo que você tem que traçar antes. Nós temos que traçar um plano de prova antes, para que nós chegássemos na prova muito seguro para fazer essa avaliação do vento, o local que você poderia agredir um pouco mais o atleta ou segurar um pouco mais. Então isso foi muito importante durante a nossa participação lá em São Paulo. Tem que dosar, né? Porque se sai muito forte, depois pode faltar abacaxi, que a gente brinca no final, vai ficar para trás. Isso, então tem claro, que seguir um planejamento dentro do princípio, né? Não pode se assustar com alguém que está desgarrando, você tem que ir no teu ritmo, tentando agredir, chegar, porque senão pode ficar no meio do caminho. Perfeitamente. Nós estávamos acostumados aqui em Mococa praticamente corrida de rua, que é um perfil com morro, descidas, com umas variações grandes. Na prova de pista, não, isso não acontece. É sempre o mesmo piso. É sempre o mesmo piso. Então, nós nunca entrávamos nas provas sem um plano de corrida já realizado poucos minutos antes do evento, da prova. Então, nós já entrávamos na pista, nós já sabíamos o que realmente a gente ia realizar dentro da prova. Bom, em 93, aí nesse breve histórico seu, né, que não dá para colocar todos os anos aqui que você competiu, você disputou 10 corridas como juvenil em Paulínia, São José do Rio Pardo, Itatiba, Porto Ferreira, aqui em Mococa, entre outras. Foi quinto lugar nos 5 mil e nos 10 mil, então no Paulista, né, o ano anterior você tinha ficado em sexto, já ficou entre os 5. Prova que foi disputada lá em Cubatão, na Baixada, também ajuda, né? No nível do mar é mais fácil para correr, né? Ajudou muito. E no Brasileiro Juvenil você foi para Campos Novos, em Santa Catarina, e ficou aí em sexto lugar nos 5 mil metros. Então, não é fácil, né? Você já falou, só os 10 melhores do Brasil entram nesse campeonato. Você, num ano, ficou em sétimo, no ano seguinte você ficou em sexto lugar, evoluindo. E mais uma vez foi campeão adulto, né? Mesmo sendo juvenil, foi campeão da São Silvestre aqui em Mococa, o tricampeonato na sequência aqui da São Silvestre de Mococa. Também um ano legal, um ano produtivo, participando do Paulista muito bem e também do Brasileiro. Esse ano foi o segundo ano que nós já estávamos treinando em São Paulo, então a adaptação ela progrediu, um progresso, até você frisou em relação aos resultados. O Campeonato Paulista foi em Cubatão, e as nossas melhores marcas eram lá em Cubatão, porque nós treinávamos aqui em cima, em São Paulo, né? Aí descia para o nível do mar, né? E quando nós íamos também treinar em Mococa, porque às vezes férias, alguma coisa, a gente vinha o treinamento realizado aqui, mais alto ainda. Então, quando a gente chegava em Cubatão, a gente chegava com um nível muito de preparação muito alto, que a gente treinava aqui em São Paulo, em Mococa. Nós chegamos lá em Cubatão muito bem. Eu participei dos 5 mil metros, né, e dos 10 mil,
e que me levou uma classificação novamente para o Campeonato Brasileiro. Eu consegui ficar entre os 10 para disputar o Campeonato Brasileiro. Foi longe, foi 2 dias de viagem, porque nós fomos de ônibus, né? Lá em Santa Catarina, né? Santa Catarina. Foi muito difícil, que é uma coisa diferente, porque nós estávamos acostumados a correr com -1, -2, 1 grau. Para você ter uma ideia, no momento da prova dos 5.000 metros, estava 3 graus, foi 3 horas da tarde. Então nós não estávamos acostumados, muito frio. Mas mesmo assim eu consegui um bom resultado. E nesse ano também, 93, foi o ano que eu consegui uma classificação para participar do Cross Country Internacional, que foi no Jockey Club em São Paulo, que entre os 500 atletas que estavam participando, eu consegui ficar em 11º na prova, entre brasileiros, argentinos, uruguaios, enfim, colombianos, e foi muito importante. E com essa adaptação, no primeiro ano, 92, em São Paulo, para 93, houve um crescimento dos resultados, e nós conseguimos, no final do ano, finalizar com a São Silvestre. É uma coisa engraçada, eu participei de 10 São Silvestre de Mococa, eu consegui ganhar 9. Isso eu ia te perguntar daqui a pouco. Eu consegui ganhar 9 São Silvestre. É uma marca muito importante, porque naquela época nós tínhamos muito atleta que participavam, e era um dia típico, né? Era realmente no dia 31, à noite, né? Muita gente já festejando, e nós ali treinando, passava às vezes Natal treinando, com treinamento, nos deixava muito bem preparados, né? Que a corrida acho que era 9 ou alguma coisa 9 assim da noite, né? E inclusive tem umas provas, essa prova que você citou, você estava trabalhando com a gente, né? Uhum. Então eu consegui terminar o ano com mais uma conquista, que foi São Silvestre de Mococa. Legal. E daí em 94, você voltou de São Paulo em 94? Eu voltei de São Paulo, eu já tinha terminado a minha participação no meu calendário, vamos dizer assim, né? Concluí o Campeonato Brasileiro, e depois eu ia iniciar a transição. Nós ficaríamos 30 dias de descanso, e depois já iniciar o treinamento de base. Aí eu achei melhor, porque quando nós chegamos em São Paulo, nós tínhamos uma visão, Ademir, que era uma equipe. Na verdade, era um projeto da Secretaria que mantinha atletas de treinamento no Centro de Excelência. Então, todas essas competições que nós participávamos do próprio bolso, né? A gente não tinha ajuda de ninguém. Eu tinha a ajuda dos meus familiares, meus pais, né? Que sempre me incentivaram, me apoiaram. Como a maioria, né? Os patrocinadores, as mães patrocinadoras. Então, em 93, no segundo semestre, eu já tinha terminado meu calendário, vamos dizer assim, né? Meu plano de treinamento. E no ano seguinte eu ia iniciar a base para participar do adulto. Então eu achei melhor voltar para Mococa. E aí, voltando para Mococa 94, eu fui convidado pelo professor Kiko, né, o Kiko Amado, inclusive um abraço para ele, que ele também faz parte das conquistas, né, tanto profissional como pessoal. O Kiko, ele me convidou para participar desse projeto de esportes, né, da qual você fez parte também. A gente vai até mostrar a foto agora. Essa foto já está na tela aí. Inclusive você está do meu lado ali, né? Eu estou do teu lado direito. Até e você. Lembrando ali, na primeira fileira é o Marcos Paulo, né? O famoso chocolate. O do meio tem dúvida se é o Orlando e o Marco Pasqualino. Aí na segunda fila tá eu lá, por incrível que pareça, é cabelo mesmo. Isso foi em 94, gente. Então tinha cabelo, tava fininho. Você e o Marcão. O Marcão foi meu colega de faculdade, ele que trabalha lá em São Benedito das Areias. Aí na fila de trás, o primeiro lá tá meio encoberto, eu não vou lembrar quem é, tem o Guioleto, o lendário Nicodim, nosso grande amigo Nicodim, e do lado dele o professor Duzo. Isso aí foi quando a gente fez o lançamento do projeto. O lançamento do projeto, foi o lançamento do projeto Esporte Mococa, criado pelo professor Kiko, né? Na época o diretor era o Robertinho, né? Inclusive mandar um abraço para ele, para a doutora Eliana, são pessoas especiais aí. E foi o lançamento do projeto na Câmara Municipal de Mococa. E aí eu era monitor de esporte, nós trabalhávamos com atletismo, né? E aí eu fiquei pouco tempo trabalhando como monitor, porque o Robertinho me convidou, eu acho que no meio de 95, para que eu ajudasse na parte de administração, onde eu estou até os dias de hoje.
Mas esse projeto, esse lançamento desse projeto foi muito importante, que ele funciona até hoje, são as famosas escolinhas municipais de esporte, que é onde a gente descobre talentos para levar para as equipes, né? Nessa época eu tinha feito o concurso, né, para técnico, e aí o João Carlos Fraiola era o técnico de futsal. E ele acabou saindo porque ele abriu, né, a loja, né, a Ponto Final. E eu tinha feito, na verdade, o concurso para voleibol. E quem entrou foi o Kiko, na época. Entrou o Kiko no vôlei, o João e o Duzo no basquete, o Bolinha no futebol, os lendários, né, os técnicos nossos aqui. Eu novo, ali eu tinha 24 anos, 23 para 24 anos. Com a saída do João, eu fui chamado para entrar no futsal, nem no voleibol, que foi a primeira opção que eu tinha feito. E aí todos ali, o Nicodinho foi meu estagiário, né? Eu trabalhei de 94 a 97 só, e quando eu tive um convite do clube, eu acabei me exonerando do concurso da prefeitura. Nessa época eu tive o privilégio, né, do Robertinho me emprestar para o rádio. Aí eu também fui preparador físico do rádio, que foi o que me ajudou aí a sobreviver, né? Que eu vim para Mococa em 93, já casando, e até então eu só estava trabalhando aí no Derla e no clube, e aí quando eu fui para o rádio foi onde tudo começou a mudar. E eu tenho muitas saudades dessa foto aí, esse time aí era muito bacana, né? A gente tinha uma atividade intensa todo final de semana, ou era passeio ciclístico, ou era manhã de lazer, cada final de semana num bairro. Aí eu me lembro até hoje, segunda-feira eu tinha que dar aula, né? Nós tínhamos que rodar, né? Então, um dia era na Mocoquinha, um dia na Vila Santa Rosa, um dia na Coab, um dia no São Clarão, um dia no Descanso. Então, a gente rodava em sintonia, né? Então, hoje o futsal era na Mocoquinha, o vôlei em tal bairro. O Robertinho, naquela época, o Kiko, teve essa ideia que é o que funciona até hoje. Funciona até hoje. E foram 3 anos aí muitos legais pra gente, né? Todo final de semana com atividade. Passeio ciclístico era incontável, né? A gente olhava ali, não dava nem para contar a quantidade de bicicleta. Ciclístico. E hoje, graças a Deus, né? A bike aí é febre de novo. Muitos praticantes de mountain bike na cidade, de speed. Então, muito legal. E aí você já fez a transição, né, Beto? Você parou de correr em 97 aos 23 anos, fechou aí campeão da São Silvestre. Até aqui eu ia te perguntar, a gente relatou o teu tricampeonato, falou assim, ó, afinal de contas, quantas São Silvestre você participou, quantas ganhou? Você já se adiantou, foram 10 participações, 9 vezes campeão, tem até aí a última participação sua, dando entrevista para nossa irmã IPTV de São Carlos, e tem a foto do pódio também, que aí tá o Kiko, aliás, tá você, o Carlinho, o Espanha. Em 97 o diretor de esportes era o João Rota também, e o Dr. Walter era o prefeito. E o Dr. Walter era o prefeito. Atrás a gente vê ali o Delay escondidinho com a camiseta do Dert, e muito legal aí. Eu tinha essa camiseta da São Silvestre aí até pouco tempo atrás. Esse foi o último ano que eu trabalhei no departamento de esportes. Foi muito legal, né? Tá ali o Espanha que a gente vê correndo até hoje, o Carlinho também. Eu até fui tentar encontrar o Carlinho ontem, rapaz, mas não consegui, para ver se ele dava um depoimento para você aqui. Mas participa com a gente aqui, Carlinho. Também o Espanha, são pessoas que estão sempre aí no atletismo aqui de Mococa também. Essa prova foi difícil, inclusive essa prova foi realizada em frente ao Circo Operário Mocoquense ali. Foi no ano de 97, foi a última São Silvestre que eu participei em Mococa. Essa prova foi difícil porque foi 15 quilômetros. E o Dr. João Rota na época, inclusive um abraço para ele foi diretor de esporte com a gente, o Dr. Walter também, era o prefeito na época. O campeão da São Silvestre de Mococa ganhava todas as despesas para participar da São Silvestre de São Paulo. Então, o Dr. João falou, então vamos realizar a prova de 15 km aqui em Mococa, vamos levar o campeão masculino e feminino para São Paulo. Que é a mesma distância da São Silvestre. Isso. E uma prova difícil, porque foi o que você frisou bem, o Carlinho estava participando, o Espanha, inúmeros atletas da prova. Eu consegui vencer
E aí consegui pela primeira vez. E vinha muita gente de fora também, vinha muita gente de fora. Inclusive, a primeira vez durante a minha carreira que eu fui participar da São Silvestre de São Paulo. Mas é uma prova... o Carlinho Nogueira ficou em terceiro lugar aí, e o Espanha ficou em segundo, mas uma prova muito difícil. Foi a última prova que eu participei em Mococa, foi a São Silvestre 97. Pena que aos 23 anos, mas perdemos um corredor e ganhamos uma pessoa espetacular aí na gestão esportiva. Daí você passou a se dedicar só, né, na assessoria lá dos diretores, trabalhando junto com o Kiko, no departamento de esportes. Como é que foi essa transição aí das pistas para a mesa, vamos dizer assim? Você que até hoje está lá, passando aí por várias administrações, sempre é o braço direito, é o braço forte, vamos dizer assim, do esporte aqui em Mococa, você, o Kiko, sempre auxiliando os diretores de esporte, levando o esporte de Mococa para frente. Como é que foi essa transição, Beto? Como é que foi o começo? É bacana estar na mesa também, né? Delegando aí, organizando os campeonatos. Isso também dá um grande prazer para a gente. Não, com certeza. Foi difícil no início. Mas como foi que você falou, nós tínhamos um diretor na época muito dinâmico, né? Que era o Robertinho. Ele criou muitas coisas que a gente... Dentro do departamento, nós utilizamos dentro do calendário até hoje, capacete ciclístico, mas de lazer, a própria escolinha municipal de atletismo, que ele criou junto com o professor Kiko. No início foi difícil, mas foi o que você falou, é gratificante porque nós temos um corpo de funcionário lá muito competente. Então, o departamento é dividido tem um organograma, o diretor de esporte, o coordenador administrativo, que ocupa o cargo hoje, e o coordenador de esporte. E abaixo são os professores, os monitores e os estagiários. Então, a gente conversa diariamente com profissionais de outra cidade, eles sempre falam que a gente tem uma estrutura muito boa aqui em Mococa. Então, nós temos técnicos capacitados, professores capacitados, graduados, que se empenham e se dedicam diariamente. Com essa qualificação desses profissionais, o trabalho administrativo fica mais fácil. Então, quando a gente busca realizar alguns eventos, a gente sabe que realmente os professores vão realizar com muita competência, com muita eficiência. E foi o que você frisou, todo diretor de esporte que passa pelo departamento, a gente trabalha unido, a gente nunca teve problema com nenhum diretor de esporte, inclusive mandar um abraço a todos. Eu iniciei com o saudoso Kim Molo, né? E atualmente eu estou trabalhando com o Gordo, né? Que é o nosso diretor de esporte. A gente traça no início do ano, o Kiko prepara todo o calendário, de janeiro a dezembro. Infelizmente esse ano a gente é um ano atípico. Está com o calendário interrompido. Nós estamos praticamente parados por causa da pandemia. Nos pegou de surpresa porque a gente já tinha traçado o calendário, a gente já tinha iniciado todas as nossas atividades, todas as equipes, toda a estrutura para que nós pudéssemos realizar ao longo do ano os eventos internos e também participar com as nossas equipes dos campeonatos regionais, jogos abertos, enfim. Mas eu fico assim, muito feliz em poder estar participando da parte administrativa, junto com o diretor de esporte, o coordenador, e conduzir todo o esporte local de Mococa. O esporte tem muito a te agradecer por tudo que você faz, né? Esse trabalho de bastidor é importantíssimo. E eu tive o privilégio, infelizmente a gente trabalhou junto, né, no mesmo departamento 3 anos, mas graças a Deus até hoje a gente tem algumas parcerias, no caso, não tem como a gente não fazer esporte junto com a prefeitura. O clube está ligado, a prefeitura, os dois estão interligados, tem parceria sempre. Sem a parceria o esporte não anda. Não funciona, não tem funciona. Que ter várias, né, independente da vaidade, do ego. Eu falo que a gente tem que ser acima disso. O que vale é a satisfação da população, no meu caso do associado, porque quem ganha a população, é o que vale. Que é a população. Quando tem uma parceria, foi que você frisou bem, a gente trabalhou pouco tempo junto, infelizmente, né? Mas a gente está diariamente ligado. Nós temos profissionais que trabalham no clube, trabalham na prefeitura, então isso facilita muito. Eu sempre friso no departamento de esporte, para todos os diretores que passam lá, que se Mococa tivesse mais clubes do tamanho da M, talvez o esporte seria um pouco melhor, porque são muitas modalidades e infelizmente o clube não consegue abraçar todas.
Então, com essa parceria, Departamento de Esporte, Prefeitura Municipal de Mococa e a M, que você faz parte da coordenação, facilita muito para o atleta, para as equipes que participam. É uma estrutura, são eventos que são realizados pelo clube, pela prefeitura, que quem vai ser favorecido com isso é a própria população. Você frisou muito bem, da corrida de rua. Nós unimos o Departamento de Esporte com o clube. Foi o quê? Foi um sucesso, um excelente evento, muito grande em Mococa. Todo mundo comentava, quando o clube vai fazer uma corrida, como a prefeitura vai firmar uma parceria novamente. Porque quem ganha era o associado, quem ganha é a população de Mococa. Inclusive, junto com a corrida do clube, tinha a caminhada. Então as pessoas não poderiam participar da corrida, mas faz a caminhada. Faz a caminhada. Então, eu sempre falo uma coisa, em 1990, quando o prefeito Chico Guerra inaugurou a pista de atletismo, não ia ninguém caminhar. Hoje é uma beleza. Hoje, não só na pista de atletismo, mas na cidade, você vê inúmeras pessoas correndo, caminhando. Você vê inúmeras pessoas correndo, caminhando. Isso é o quê? Tem trazido bons resultados, não pessoais, a pessoa não está buscando isso, resultado de competição. A pessoa qualidade de vida. Qualidade de vida, uma vida saudável, um dia a dia melhor para trabalhar, para viver o dia a dia. Então essa parceria é fundamental. E nós, do Departamento de Esporte, Flávio, nós temos que agradecer a você por essa parceria que a gente sempre está realizando. E quem ganha isso é a população de Mococa. Com certeza, que é o grande objetivo, né? Porque o associado também é da população de Mococa. Não deixa de ser população. E isso é importante, a gente que organiza eventos, a satisfação é do nosso cliente, vamos dizer assim, né? Ou a população, nosso cliente. População ou associado. Bom, Beto, teve duas pessoas que a gente também tentou contato, né? O Gil, que é grande amigo seu, até tentou fazer o vídeo, pediu desculpa, falou, não é minha praia, depois eu vou ligar pro Beto, pede desculpa para ele, manda um grande abraço, mas não ficou bom, eu não vou enviar o vídeo. Então o Gil te mandou um grande abraço. Outra figura, que é o Nicodim, que é praticamente teu irmão, até chorou na hora que eu fui falar com ele. Também, não sou bom com isso, não sei o quê, mas dá um abraço nele, fala que eu amo demais ele. Então são duas pessoas que te mandou um forte abraço, te pediu desculpas por não participar aqui no vídeo, mas que você saiba que eles te consideram muito e que você é muito especial na vida deles. E aí, Beto, nós estamos chegando já próximo do final, aí o final a gente reserva os depoimentos, né? E o primeiro que vem participar pra gente já está na tela aí, também um grande parceiro seu aí do atletismo, o Paulinho, ele que manda um recado para você. Oi, eu sou o Paulo, sou um amigo do Beto há mais de 30 anos. Desde o início da nossa amizade, treinos, competições, demonstrou ser uma pessoa humilde e batalhadora. Só tenho que agradecer pela sua amizade. Um grande amigo. Abraço, Beto. Tá aí o Paulinho, ele que até hoje, né, eu encontro muito com ele, eu que hoje a minha atividade física é o que você falou. Hoje eu sou fã do intervalado, corrida, um trotinho, caminhada, perfeito. Vou alternando ali, todo dia eu tô, nessa quarentena eu voltei firme, já, a minha meta no final do mês agora é chegar nos 1.000 quilômetros, 8 quilômetros todo dia, só o dia de Santa Rita que eu andei 32 quilômetros e diariamente, todo dia 8 km, aí vai alternando ali as distâncias que eu vou andar e vou correndo, e o Paulinho é um que eu sempre encontro aí na pista ou na avenida caminhando. Antes de falar do Paulo, um abraço aí pro Nicodim e pro Gil. O Gil é uma pessoa que eu estava correndo ali no Vale Imperial, encontrei com ele e já faz vários anos que a gente corre junto, a gente tem uma sintonia. Toda terça e quinta é os dias que eu consigo correr dentro da minha agenda corrida. Eu consigo, nós estamos juntos. Então, um abraço, Gil, eu que agradeço aí a parceria, a amizade, companheirismo. Nicodim também. A gente iniciou no projeto lá no Departamento de Esporte, ele trabalhava com a gente. Então um abraço também, um abraço para você, para sua esposa Sandra, um beijo no coração de vocês. Também amo demais vocês. O Nicodim, que era o terror do futsal, né? Isso, é um grande atleta de futsal. Forte demais da Jogos regionais, campeonato paulista, campeonato amador Mococa.
O Paulo, dentro do esporte acontece coisas fabulosas. Além do esporte moldar o homem, né, o ser humano, ele traz também pessoas maravilhosas, amizades inesquecíveis. O Paulo é uma delas. Um grande amigo que eu tenho foi que ele frisou aí na matéria. Faz mais de 30 anos que eu conheço, nós participamos inclusive tirava dinheiro do próprio bolso para viajar comigo. Ele foi comigo no campeonato, numa etapa do Cross Country Internacional, lá no Jockey Club em São Paulo. E a gente está junto diariamente aí. Um abraço, Paulo. Eu que agradeço essa amizade aí de mais de 30 anos. Você é uma pessoa muito importante na minha vida pessoal e profissional também. Muito obrigado. Até o Paulinho, eu quero fazer um agradecimento aqui em público de mais de 20 anos atrás, que eu me lembro quando eu ainda estava lá no Derla, né? Ele trabalhava na prefeitura. Ele trabalha ainda. E ele fazia, a gente era meio chato já na época e eu gostava das coisas muito certinho. Então eu não achava legal levar o atleta ter que sair da quadra e beber água, não sei o que. Aí o Paulo fazia os saquinhos de água pra gente, aí levava pro jogo, então era meio que profissional o negócio. E Paulinho, obrigado aí, você sempre foi um cara que sempre ajudou a gente na organização das corridas. Tudo que eu faço no clube, até às vezes ajuda a gente no triatlo, quando a gente fazia triatlo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Falou que é esporte, pode contar com o Paulinho, que ele está à disposição e não pede nada em troca. É verdade. Um abraço, Paulinho, um abraço para sua família. Grande abraço. Obrigado. Beto, vem uma figura agora, essa aqui eu acho que você não sabe que ela ia falar para você. Olha que figurinha. Oi, tio Beto, tudo bem? Eu fiquei muito feliz que você ganhou essa homenagem. Eu queria te dizer que eu nunca te vi correndo, mas minha mãe me falou que você ganhava todas as corridas. E quando chegava, fazia igual um avião, como um corredor famoso. Você é muito importante na minha vida e você sabe disso. Eu te amo muito, muito, muito. Um beijo. Tá aí a Catarina, sua sobrinha. Minha sobrinha Catarina é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu também te amo, Catarina. Muito obrigado pelas palavras. E fiquei muito feliz com o teu depoimento. O aviãozinho até que ficou eternizado, né, no seu colega de treino na época do Projeto Futuro, que é o Vanderlei Cordeiro de Lima, que era para ter sido campeão olímpico. Isso. Infelizmente teve aquele episódio lá de Atenas e ele acabou ficando na terceira. E aquela medalha de bronze, eu até arrepio aqui de lembrar, ela tem um peso de ouro, porque um atleta correndo 42 quilômetros, igual ele foi interrompido, o normal seria parar. E ele conseguiu continuar, completar, mesmo que em terceiro lugar, e chegou fazendo o famoso aviãozinho, né, no berço das Olimpíadas, que foi na Grécia, e acabou recebendo depois o prêmio máximo do esporte no mundo, que é a medalha de Barão de Coubertin. Então, no dia eu fiquei muito chateado, porque daquela geração que nós treinávamos ali no Parque Ibirapuera, o Vanderlei treinava, ele morava em Campinas, né, então ele treinava em Cosmópolis, e ele ia para São Paulo 2 vezes por semana, que o Ricardo, que era o nosso técnico, coincidentemente também era o técnico dele. Então nós treinávamos no Ibirapuera juntos, e ele me marcou muito as provas que ele ia, ele fazia o aviãozinho que ele marcou, quando comecei a fazer também, e marcou minha carreira, porque toda prova que eu chegava eu fazia aviãozinho. Mas no dia eu fiquei chateado com a prova do Vanderlei, de ter acontecido aquela fatalidade, né? A gente sabe da organização de uma prova de rua, o tamanho não é no dia, né? A gente prepara durante o ano a prova. E aquilo foi uma prova olímpica, aconteceu um fato, aquilo lá, ficou muito triste. Mas dias depois, com a mídia em cima dele, eu acho que era para ser realmente terceiro lugar, e ele alcançou uma projeção mundial muito maior que se ele tivesse sido ele entrou para a história, que é a única medalha de bronze que tem status de medalha de ouro. Tem um valor de ouro, é verdade. E isso foi triste, mas ao mesmo tempo acabou virando uma coisa espetacular para ele. Um marco na carreira dele. E agora quem vem aí para falar com você é a sua irmã, a Ana Rita, a mãe da Catarina. Boa noite, Flávio. Boa noite, querido Beto. Fiquei imensamente feliz de saber que você receberia esta homenagem. Você é digno dela e de muitas outras, por toda a sua história no atletismo mocoquense e no esporte.
Fiquei lembrando do seu começo de carreira, quando você saía para correr aos domingos e meu avô Alexandre ficava te esperando na janela para saber se aquele dia ia chegar troféu ou medalha. Eu tenho muito orgulho dessa sua carreira no esporte, mas eu tenho muito orgulho também de você como irmão, de saber que você é esse homem íntegro, trabalhador, honesto, solícito, que ajuda todo mundo sempre. Quero te agradecer muito pelo apoio que você sempre me deu e me dá, pela sua presença na minha vida, na vida da Catarina. E eu quero te desejar tudo de bom, não hoje, mas todos os dias da sua vida. Um beijo, Beto, te amo. Tá aí a Ana Rita, sua irmã, batalhadora na vida aí, com os obstáculos que a vida impôs para ela, vem superando aí, uma menina especial. Só podia ser tua irmã, né? É verdade. Falar de irmão, de irmã também é fácil, né? Porque são pessoas que a gente ama, a gente admira. Então, uma pessoa forte, guerreira, uma professora talentosa demais. Então, eu que agradeço, eu te amo também demais, eu agradeço pelas palavras. Bom, para fechar aí o time dos irmãos, vem o caçulinha agora, ele que também corre, a gente encontra sempre aí pra rua aí, praticando a corrida. Tá no sangue aí dos Ulian a corrida, né, Beto? Tá no sangue. Vamos lá com o João Gabriel agora. Flávio, é uma alegria e uma honra poder falar do irmão atleta Beto Ulian. Hoje em dia as pessoas não conhecem o lado corredor do Beto, porque já faz anos que ele vive nos bastidores do esporte, mas sempre se manteve no mundo dos esportes. Nos anos 90, toda criança tinha como ídolo no esporte o Ayrton Senna ou algum jogador de futebol. Eu tive a alegria e a honra de ter meu ídolo no esporte dentro de casa, que é o Beto. O Beto levou o nome de Mococa e da nossa família para todo o estado de São Paulo e até para outros estados. A gente, Flávio, veio de uma família de esportistas. O meu pai, o Bita, e o nosso tio Amarelinho brilharam no futebol amador de Mococa. Só que eu só sei disso por fotos e por histórias. Mas com o Beto é diferente, porque eu cresci vendo todo final de semana ele ir para a corrida com o nosso pai e voltando cheio de troféu, cheio de medalha. Eu cresci num quarto, né? A gente dividia o quarto, era cheio de troféu e medalha para todo lado. E eu vou confessar, Flávio, se ele treinar uns 3, 4 meses, eu acho que ele vai ganhar muita corrida ainda, hein? Ô Beto, um grande abraço, que Deus continue te abençoando e iluminando. Eu tenho muito orgulho e honra de ser seu irmão e de ter você como ídolo no esporte. Flávio, parabéns pelo programa, que você continue com esse sucesso. E em nome de toda a família Ulian, muito obrigado por essa homenagem que você está fazendo para o nosso irmão. Grande abraço, fiquem com Deus, tchau. Tá aí o João Gabriel, a gente que agradece a oportunidade de homenagear. Eu só tenho o privilégio de poder contar a história de vocês, um menino espetacular, gosta da corrida também, tem você como líder, isso é legal, né? Dividir o quarto com você aí, hoje tá contando essa história aí dos bastidores para você. É importante falar do irmão, né? Inclusive o bichinho da cuida pegou ele corre todo dia. E é fantástico, ele não tem dia, não tem horário, ele acorda muito cedo para trabalhar, para correr. Eu fico feliz de ter sido um espelho para ele e essa doutrina que ele tem hoje de acordar muito cedo, de correr, tá no sangue, foi o que ele falou. Mas João, muito obrigado, eu que agradeço a sua homenagem, as suas palavras e dizer que eu te amo muito e fico muito feliz do teu depoimento e torço para você diariamente sucesso. Continue correndo e você, aproveitando a oportunidade, ele falou uma coisa que é importante, porque muitas provas que eu ia participar de domingo, eu tive o privilégio de poder estar junto com meu pai. Isso me ajudava muito, porque eu estava na prova, eu lembro que eu fui tricampeão de uma prova em Valinhos, eu estava uma prova muito difícil ali naquela região de Campinas, tinha muitos atletas, tinha mais de 1000 atletas participando, além do categoria mirim, masculino, feminino, infantil, masculino, feminino, juvenil, masculino, feminino, então era uma largada única. Então tinha mais de 1000 atletas, eu cheguei em primeiro lugar geral. E eu lembro que meu pai estava muito próximo à chegada, então eu gostaria de mandar um abraço para os meus irmãos, para meus pais, né? E que sempre me incentivaram, me apoiaram, minha mãe, meu pai. Eu participando da prova e sabendo que meu pai estava presente, isso me deixava muito mais
tranquilo, mais motivado e mais entusiasmado em poder conseguir bons resultados. Mas um beijo para minha família, para meus irmãos, para meus pais, eu amo todos vocês. Bom, o próximo agora foi difícil, mas a tua irmã conseguiu. E o teu pai também vai participar. Ai, que bom. O Beto começou a correr no atletismo Mococa. Eles, todos os domingos, nós participávamos do atletismo na região do estado de São Paulo. Várias cidades competiam, com cidades como Piracicaba, como Campinas, Araraquara, São Carlos. Fomos em Jabuticabal, nós participávamos da corrida em Jaú, participamos da corrida também em Lençóis Paulista, em Minas Gerais. Nós participávamos de Guaxupé, São Sebastião da Grama, Mococa, participou várias vezes aqui. Participamos também em São José do Rio Pardo, participamos também na Vila Prudente em São Paulo. E várias vezes, dificilmente nós vimos Mococa sem ganhar um troféu. Toda semana nós conseguimos um troféu em Mococa. Principalmente o Beto, tem vários troféus, várias medalhas. Era um atleta que participou do Projeto Futuro em São Paulo. Ficou 1 ano e meio no Projeto Futuro. Então, essa homenagem eu agradeço de coração, Flávio, que você está fazendo essa homenagem para o Beto. Que Deus abençoe você, tudo de bom. Tá aí, Beto, nós precisamos pedir a receita pro teu pai, né? Quando eu vi o vídeo, faz um tempo já que eu não vejo, ele deve estar dormindo no formol, né? Porque é a mesma pessoa de 15, 20 anos atrás, tá conservadão. Graças a Deus, ele se cuida muito, ele está muito bem, graças a Deus, ele e minha mãe. E eu fiquei muito feliz do depoimento dele, e foi o que eu falei, ele participou, a maioria das provas que eu ia, ele conseguia estar junto comigo. Então isso me deixava mais tranquilo na hora de participar das provas. Um beijo, pai, eu amo você, amo a mãe. Muito obrigado pelas palavras. Eu tenho que agradecer a vocês, porque desde o início vocês sempre me incentivaram. No treinamento me ajudavam, entendeu? Isso é importante. Eu acho que todo atleta, se tiver o suporte da família, facilita muito o treino no treinamento, durante as competições. Isso ajuda muito. É importante a família estar do lado. Seu Roberto, grande abraço para você. Obrigado por tudo que você fez pelo esporte aqui de Mococa também. É verdade, perdão te interromper, Flávio, ele jogou muito tempo futebol, treinou uma época na Ponte Preta em Campinas, e meu tio Amarelinho também, acho que está no DNA da família, né? Seu meu irmão corre, eu sempre participei de competições, e meu pai e meu tio sempre me incentivavam a participar do esporte em geral. Bom, Beto, você que colecionou inúmeras medalhas e troféus, eu tenho certeza que o próximo que vem aí para participar com a gente é o teu principal troféu, que é o teu filho, o Lucas Ulian. Pai, fiquei muito emocionado quando eu soube que o senhor receberia essa homenagem. Me sinto muito honrado, muito orgulhoso de ser seu filho, de conhecer toda a sua história, de toda a sua carreira, e dizer que sou muito grato a Deus e a Nossa Senhora por tê-lo em minha vida. Obrigado pelos conselhos, obrigado pelo carinho, por tudo que o Senhor fez e faz por mim todos os dias. E eu venho aqui deixar meu abraço, dizer que eu amo muito e parabenizar pela essa homenagem. O Senhor é merecedor de tudo isso. E um abraço imenso do seu filho Lucas. Um depoimento desse é o maior troféu, né, Beto? A gente que depois que vira pai, eu acho que os filhos passam a ser o nosso maior troféu. Claro, com certeza. O Lucas é um presente, né, que eu ganhei de Deus. É um filho maravilhoso. Hoje ele é professor, né, na Prefeitura de Itaperatiba e aqui na Prefeitura de Mococa, no Marreto Coelho. Eu que agradeço você ser esse filho maravilhoso, entendeu? Essa pessoa sensacional. Muito inteligente, muito dedicado à profissão de professor, e papai te ama também, um beijo no coração. Bacana. Abração, Lucas. Tá bonitão, hein? Galã de televisão, hein? Bonito mesmo. Bom, para fechar, Beto, a participação agora da Luzinete Silva, a Nete, né? Tua noiva, também manda um recado para você. Oi, amor. Parabéns por essa homenagem, você merece. É um homem com um coração gigantesco e de inúmeras qualidades.
Tá sempre pronto a ajudar quem precisa. Te admiro muito. Um beijo. Tá aí o amor da vida, né, Beto? É. A noiva também participando com a gente aqui para fechar com chave de ouro aí essa tua participação aqui no Giro Esportivo. Eu sempre digo, Flávio, que a Nete é minha noiva, né? É um presente, é uma pessoa muito forte, é uma empresária do ramo da beleza, tem um salão de beleza, é uma pessoa extraordinária. Eu que agradeço a você, Nete, por estar ao meu lado. Você é uma pessoa maravilhosa, eu te amo muito. Sou muito grato a nós estarmos juntos diariamente e dizer que você é uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa maravilhosa, muito forte, ela é pai e mãe ao mesmo tempo, uma pessoa guerreira que busca seus objetivos diariamente. Um beijo, te amo muito. Legal. Estendendo, perdão te interromper, estendendo a ela um beijo a Sabrina, né, que são nossos filhos, né, Sabrina, o Igor, a Aline e o nosso netinho Hugo. Hugo, um beijo, tá? Show. Bom, Beto, a gente vai chegando aqui no final. Eu queria mais uma vez agradecer a sua participação e deixar de público aqui o meu reconhecimento, o meu respeito por tudo que você representa no esporte aqui na cidade de Mococa. Eu falo que na vida a gente tem dois caminhos, né? A gente pode ser conhecido pelo que a gente tem e pelo que a gente faz. E você é uma das pessoas que eu sei que vai ser sempre reconhecida pelo que você faz e pelo que você fez no esporte. Então eu deixo aqui registrado o meu carinho, o meu reconhecimento e o meu muito obrigado, porque todas as vezes que eu te chamei para fazer uma parceria, eu não tive outra resposta senão sim, vamos para cima. Mesmo com as dificuldades que a gente sabia que a gente ia ter, a gente sempre pôs para frente o que a gente queria realizar aqui em Mococa. Então fica aqui o meu obrigado de público, a gente que às vezes agradece só no telefone, né, ou por um ofício ou por e-mail. Então fica aqui registrado o meu eterno agradecimento a todas as parcerias que a gente fez aí no esporte e espero que a gente possa voltar a fazer outras corridas, outros eventos em parceria aqui em Mococa. Meu muito obrigado. Muito obrigado. Digo eu, Flávio, eu que agradeço esse convite de estar participando desse programa. Parabenizar você, eu acompanho o programa e dizer que a pessoa especial para apresentar esse programa tem que ser você, com uma qualidade, um padrão de programa que você construiu. Você é uma pessoa muito competente naquilo que faz. Parabéns pelo programa. Todo mundo, é importante o programa que traz todos os esportes para a população de Mococa conhecer os atletas, os profissionais aqui. Então parabéns pelo programa, parabéns pelos diretores da TVD e pode contar comigo sempre na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Estou sempre à sua disposição e gostaria de mandar um abraço para o Miro da M-Sport, um abraço para ele e para todos os funcionários da M-Sport. Grande abraço. Bom, o Milo que sempre também é parceiro, colabora aí muito com o esporte. E eu pela primeira vez eu vou mandar um abraço também. Esse é o 23º programa e é o primeiro abraço que eu mando. Vou mandar um grande abraço para o Carlão, para o Valdir, que foram pessoas que eu trabalhei lá no esporte. Tem também, eu acabei esquecendo, a gente não pode mandar abraço que a gente esquece. Sempre acaba esquecendo de alguém. Das duas mulheres que trabalharam sempre lá também. O meu abraço aí para vocês, né? E eu tenho um carinho muito grande a todos lá do time do Derla, que eu tenho contato até hoje e tive o privilégio de fazer parte desse time por 3 anos. E para você de casa é isso, pessoal. Esse giro esportivo desta semana vai ficando por aqui. Antes anote aí o nosso e-mail, giroesportivotvd@gmail.com. Através dele você pode nos enviar suas sugestões de pauta, críticas, que serão sempre muito bem-vindas. Agradecimento especial a toda a TV Direta, hoje com a gente aqui o Rafael, obrigado aí pelo trabalho, Rafa, também ao Candinho da Candisson, o Rodrigo Briziguelo da UAU Filmes. Na próxima segunda-feira, o programa traz os paratletas, Rafael Mazaro, ele que hoje é da Paranatação, e também o Rubinho Souza, que é do Mountain Bike. Isso na semana que vem, na próxima segunda-feira. Obrigado aí você de casa pela companhia, que você possa ter aí uma semana excelente e abençoada. A todos um forte abraço.